um esporro que o Cazuza deu em você. Dava vários, mas eu dava nele também. Era uma falta de respeito total. Existia aquilo mesmo? Pá, ele fazia... Falava palavrão, eu falava. Com o João, mas se ele falasse vai a merda, o João enfiava ele a mão, e ele não era besta. Né? Com ele, com o João, ele não se metia. Vai você, vamos, vai merda, vai você. Contigo, ele... Era uma relação meio avacalhada. É. Mas ele me amava e eu amava, mas de um jeito diferente, né? Do pai. O pai, ele não se atrevia, né? Ele não se fazia de besta. O João era bravo. Quem fez o filme no papel do João foi o Reginaldo Faria. Reginaldo, até parecido, né? Ele faz sisudo ali, ele faz sisudo. Ele fez muito bem o João. Que, aliás, a Marieta também lembra você muito. Você sabe que quem escolheu a Marieta para o papel foi o Cazuza. É mesmo? O Cazuza era muito amigo das filhas da Marieta. E ele dizia, se um dia fizeram um filme sobre a minha vida, Marieta, você tem que ser a mamãe. Porque parecia fisicamente, ele né? achava que eu era parecida com a Marieta. Apesar dela ser muito mais moça que eu. Você me falando aqui, me passa uma coisa que parece que ele sabia de tudo que ele tipo isso, de se fizeram um filme da minha vida, e outras coisas que você já falou aqui, que parece que ele já sabia a missão dele, saca? Que ele ia tocar muita gente, que ele ia mexer em muitos lugares na vida das pessoas. Tomara que ele tivesse... Ele era muito sensível. Inconsciente, eu acho, sabe? Isso aí pode ser, é verdade. É de uma forma inconsciente. É verdade, é isso mesmo. Mas você me falando aqui, várias coisas eu já pesquei aqui, que eu falei, nossa, parece que ele já sabia de tudo. Verdade. Assim, que ele ia viver intensamente, ele queria viver intensamente. Talvez ele sentisse que o tempo dele ia ser curto, sim, né? Sim. Às vezes Verdade, pode ser. Só uma coisa que me veio na cabeça e tal. Agora, quando é que você descobriu que tinha um poeta dentro de casa? Que tipo, meu filho é um poeta, caramba, ele não é só esse... Não, ele sempre foi muito inteligente, lia muito, ele lia tudo que caía às mãos, desde garoto. Aí eu botei num colégio... Ainda era uma geração que lia, eu não tinha a né? menor sensibilidade. Eu pensei, qual é o melhor colégio do Brasil? Né? Santo Inácio. Botei ele no Santo Inácio. Você imagina o Cazuza num colégio de padres, de jesuítas. Né? Ele e o Pedro Bial eram colegas de turma. Pedro Bial, né? Eram muito amigos. Eles eram amigos, ele e o Pedro Bial? Muito amigos. Caramba, hein, bicho, que dupla, hein? Pedro Bial e Cazuza, hein? E o Pedro é muito meu amigo até hoje. Ele é um gente amor, boa, né? Eu gosto do programa dele. Eu gosto eu encontrei ele no Antigo Antiquário. Outro gênio, né? Também. Ele é altão, né, bicho? Ele é altão. Tem 5 filhos. Outro gênio também. Vou te falar tem que 5 duplo. filhos. E eles eram os dois eles se entendiam muito intelectualmente, desde criança. Que eram inteligentes. Desde criança. Da mesma forma. É verdade. Qual é a música preferida do Cazuza, assim, que você fala assim, essa música é a minha preferida? Depende do meu estado de espírito. Dependendo do meu estado de espírito. Mas geralmente qual é assim? Eu gosto das músicas românticas. Mas qual assim que... Essas que tocam muito nas rádios, eu adoro todas, né? Então, mas tem umas que eu gosto. Mas só As Mães São Felizes eu acho linda, tirando aquela frase, quem nunca quis comer a sua mãe. Como é que é a música? É complicado essa letra. Você nunca varou a do viver às 5. É tudo baixo. Saindo do voo improviso. Era quase meio-dia, do lado escuro da vida. É uma letra barra pesada. Ele sabe... Reparou que a inocência cruel das criancinhas, com seus comentários desconcertantes, adivinham tudo, sabem que a vida é bela. Você nunca sonhou ser currada por animais. Nem transou com cadáveres. Nunca quis comer. Nunca quis... Nem transou com cadáveres. Terrível, nem quis comer a sua mãe. Termina assim, nem quis comer a sua mãe. Pá, e toca um bumbo assim, e eu na plateia. Suas mães são felizes. Eu devo ter ficado roxa. Aí o Ney falou, Lucia, isso é uma figura poética. Eu falei, Ney, figura poética, ninguém quis comer a tua mãe, que é isso? E vem cá, quando ele às vezes chegava e falava, mãe, fiz uma música, aí ele vinha todo empolgado, pegava o violão, cantava pra você. Você acha que ele me dava essa confiança? Não dava essa moral, não? Ele fazia de madrugada, quando ele morava comigo. A gente, de noite, ele bateu na máquina, que ele não pegou computador e nem telefone celular. Não pegou, verdade. Era máquina e... Ele batia a máquina à noite, aquela Olivetti, depois a elétrica, foi o máximo que ele teve, foi uma máquina elétrica.
também, fax ele pegou, a época do fax. Fax pegou. A época Fax do fax pegou, ele pegou. é. A época do fax. Ele, Mas passava bem no ele início, escrevia à noite, quando estava tudo calmo, ele escrevia. Às vezes ele não gostava, amassava, jogava na lixeira. No dia seguinte eu ia lá, abria tudo, guardava. Olha só. Quem fez aquela Bete Balanço? Lembra? É ele? Foi ele que escreveu. Frejá Acho que foi quando Balanço. explodiu o Barão, foi né? um filme O filme com a da Tizuka Débora Amazaki, Bloch. com a Débora Bloch. E o Lauro Corona Laurinho trabalha. Corona. É. O Verdade. Laurinho trabalha nesse filme? Trabalha. Que coisa, hein, brother? Isso foi uma explosão, esse filme. É verdade. Foi um dos filmes jovens, né? E tal. Então eu tive Se os anos 80. Se você encontrasse o Cazuza, assim, vou dizer que você, de repente, encontra o Cazuza num quarto. O que você diria para ele? Você poderia ficar somente 1 minuto e meio para falar alguma coisa para ele. O que você diria para ele? Ele quer falar para mim. Ele era surpreendente, eu ia ficar muda. Você ia ficar muda? Ele ia falar alguma coisa. Talvez uma crítica. Mamãe, para de ficar só falando de mim. Para de dar entrevista sobre mim, porra. Você acha que ele ia reclamar? Eu duvido, pô. Se ele estiver ouvindo a gente aqui, ele ia ficar amarradão. Ô, Glu-Glu, Cazuza, lembra disso que tu se deu lá na cadeira? Tu fez, Glu-Glu. Estamos fazendo uma pergunta aqui interessante. O Marcos Costa pergunta, por gentileza, sobre, não sei se isso aconteceu, sobre a psicografia do Cazuza. Ela leu, o que achou, se leu? Eu não acredito em nada disso, eu não acredito. Teve isso? Já existiu, mas eu não acredito, sinceramente. Eu acho que se ele tivesse que falar alguma coisa, ele ia aparecer para mim, ou sei lá, ia psicografar ele próprio para mim, eu não acredito. Falaria direto, né? Respeito, mas não acredito. Mas o que foi isso? Falaram que tem uma psicografia. Bom, isso eu recebo muita coisa de cartas psicografadas dele, tudo. Eu respeito, mas eu não acredito, não. Não acredito. Acho que ele não. Não, Qual é a sua mas- religião, Luciano? Você tem uma religião? Eu sou de formação católica, eu estudei em colégio de freira, Sacré-Cœur de Marie, em Copacabana. Famoso. Eu ando Sacré-Cœur. muito cheia de perguntas da Igreja Católica, mas a estrutura eu acredito ainda, mas eu ando meia... Porra, por que eu, me diz? Por que meu filho? Isso eu pergunto muito. Você pergunta até hoje? O meu filho era uma pessoa maravilhosa, só podia fazer mal a ele próprio, nunca fez mal a ninguém. Por que ele, me diz, escolhido no auge da beleza, da juventude, do sucesso, sabe? Eu achei que aquilo foi uma sacanagem. Eu estou esperando uma resposta até hoje. Mas Eu você não acha- sou uma pessoa revoltada, não. Mas eu, até hoje estou esperando uma Mas resposta. você faz essa pergunta Eu me sempre? pergunto, sabe, sempre, antes de dormir, isso me vem sempre à cabeça. E que nunca aconteceu? ninguém te deu uma resposta? Não. Que de repente, a Não. altura Que me satisfizesse, não. Você acha que uma mãe, quando perde um filho, às vezes Eu não desejo isso para um cachorro leproso na rua. Não desejo. Perder filho, principalmente um sofrimento daquele, coitado. Foi demais. E ele era uma pessoa corajosa. Ele Mas foi. eu não conheço outro igual. Ele foi até o final. Foi mesmo- até o final com coragem. Ele se expunha, era uma pessoa que se expunha. Um homem lindo daquele, magro, feio, se expunha, saía na rua. Eu vi, eu acho que o último show dele, eu não sei se foi em São Paulo ou no Carecão, que ele estava até de cadeira de roda. Não, ele nunca fechou de cadeira de Não, roda. Não, ali ele não, foi não, o Prêmio não. Sharp. Prêmio Sharp. Não Que foi, foi ele já receber não o Prêmio fazia, ele Sharp. morreu logo depois. Ah, foi, então O foi Lauro isso. Não, ele morreu um ano depois daquilo. O Lauro Corona estava no Prêmio Sharp. Olha Nesse só. dia, já com o cabelo mais... Aham. Ele Ralinho. morreu um ano antes do Cazuza, justo. E foi descoberto depois do Cazuza, né? Não, ele descobriu mais ou menos no mesmo tempo, mas a mãe dele parece que fazia negócio de uma macumba para ver se ficava bom. Tadinha, eu imagino, você tenta qualquer Não, coisa. você né? tenta qualquer coisa. Nesse lógico, momento, claro. não tem nem, né? Mas você tem o que acha então questionar. que você nunca encontrou alguém que pudesse te dar uma explicação? Não, estou esperando, ainda espero viver mais uns 2, 3 anos para ver Vai se viver alguém... mais ainda, você eu queria, não vai. sei lá, nunca fui num centro espírita para saber, porque eu não acredito. Eu chego lá, as pessoas logo digo, sabe, eu já fui 2 vezes em centro espírita. E não... Um amigo do Cazuza me levou. Você conheceu o Chico Xavier? Não, Eu conheci o Chico Xavier. conheceu, né? Conheci. Talvez nele eu acreditasse. Eu parecia que era um anjo. Quando eu conheci na casa dele, eu vi uma cena do Chico Xavier que eu nunca mais esqueço, que ele ficava assim umas 5 horas, 6 horas, assim, ó. Só de ficar assim, eu já falei, caramba,
Porque ele já tinha uma idade, ficava assim, aí a pessoa tirava, ele não tinha... E o que ele escrevia, se lia, era legível? Ele lia, aí daqui a pouquinho a pessoa começava a falar, como se, por exemplo, nesse dia que eu fui, o filho começou a falar, aí o pai chorando, porque falava com as palavras exatamente que ele falava. Falava em primeira pessoa, como se fosse a pessoa falando. Né? Falava naquele dia que eu sofri, que eu estava dentro do avião, papai, babá, e com as palavras, coisas que só ele sabia.